Mecanismos de defesa, quais são os que você utiliza mais? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, e esse é a Escola de Estudos Continuados em Psicanálise. Eu sou Ana Paula Previdio, sou psicanalista clínica, especialista com psicanálise, criança e adolescente. E estamos aqui para falar mais uma série sobre mecanismos de defesa. Mas Ana Paula, por que vamos falar mais uma vez sobre mecanismos de defesa? Se você não assistiu os 2 vídeos anteriores, assista. Continue aqui com a gente até o fim, depois volte e assista no nosso canal os outros 2 primeiros. Você vai entender que mecanismos de defesa todos nós utilizamos, alguns mais, outros menos, uns mais um mecanismo de defesa, outros nem tanto, mas quais são os que você utiliza mais? Em que situações? Isso diz muito sobre você, sobre as suas relações e de como você também olha para o mundo. Então é interessante, faz parte de todos nós, então fique aqui conosco. Gostando desse vídeo, depois você dê um curtir e também compartilhe, que talvez isso vai ser muito importante para algumas pessoas que talvez você vá identificar aqui na hora que nós estamos fazendo o nosso vídeo, ok? Então vamos lá. Mecanismo de defesa hoje será sobre cisão. Cisão, somatização, acting out, sexualização e também nós vamos falar sobre dissociação. Vamos começar sobre cisão. Cisão, a gente já, como o nome diz, é como uma quebra. Uma quebra onde eu tenho depois então 2 lados, né? É como uma caneta, quebrei, eu tenho 2 lados. Eu faço isso geralmente com a realidade. É normal que nós façamos isso ao longo da nossa vida. Muito mais no início da nossa vida. A criança, por exemplo, para ela poder compreender o mundo, ela precisa fazer a cisão. A cisão entre o bem e o mal, o quente, o frio, o pequeno e o grande. É uma forma de compreender o mundo. E a gente segue isso ao longo da vida. A questão é que a tendência de um adulto é que a gente também tenha a ambivalência. Nem tudo quando quebramos é totalmente mal e totalmente bom. Existe às vezes um meio termo. A parte boa também tem algo mal e o mal também tem algo bom. Isso é o que nós acreditamos que vamos evoluindo e desenvolvendo ao longo da vida. E não apenas como uma criança, onde é extremamente um lado ou extremamente outro. É interessante uma criança quando ela vai brincar de pega-pega. Geralmente o pega-pega é polícia e ladrão, o bem e o mal. Quando ela lê uma história, tem a vilã, a bruxa e a boazinha, a princesa. Entende que é preciso para que a gente possa entender o mundo. Mas a tendência quando a gente vai se constituindo como sujeito é que a gente também entenda sobre a ambivalência. Mas acontece que alguns adultos continuam ainda nesse mesmo mecanismo. E isso pode atrapalhar muito as relações. Isso acontece geralmente com pessoas que têm um transtorno borderline. Até mesmo dentro de um setting psicanalítico, nosso atendimento com pessoas que são diagnosticadas com transtorno borderline, a terapeuta em um certo momento, ela é a perfeita. É aquela que tem a resposta para tudo, aquela quase que uma endeusada. E depois de um tempo, no decorrer das sessões, a gente passa de um lado extremamente bom para um lado extremamente ruim. Não existe essa ambivalência. E esse, inclusive, é um dos trabalhos do terapeuta através da transferência. Que a gente precisa, de alguma forma, trabalhando com essa pessoa, que pode não ter o transtorno borderline, mas ela utiliza muito desse mecanismo, a entender que existe também essa ambivalência. Ninguém é extremamente mal, ninguém é extremamente bom. Existe um meio de campo para isso, um meio termo para isso. E isso é o que a gente pode chamar de cisão. Então é a forma de compreender o mundo. E é muito comum que as pessoas façam isso porque o mecanismo de defesa é para isso. Que momentos a gente utiliza mais os mecanismos de defesa? Principalmente situações difíceis, confusas e ameaçadoras.
Uma pessoa, por exemplo, com transtorno borderline, a própria realidade já é confusa e ameaçadora o tempo todo. Então, por isso, ela também tende a ter isso mais vezes. É lógico que também são outros fatores dentro de uma questão aí da relação, dos vínculos que ela teve com os seus cuidadores desde pequeno, mas nós não vamos falar sobre transtorno borderline não neste vídeo. A gente pode falar sobre mais um próximo vídeo. Mas as pessoas que talvez não tenham esse transtorno, elas também podem fazer esse tipo de cisão. E quanto que a gente faz essa cisão e por quanto tempo? Isso é importante que estejamos sempre atentos. Mas percebe que isso é muito comum dentro do nosso cotidiano, dentro das relações, dentro de uma sociedade. Vamos olhar um cenário político, por exemplo. Há os extremos. Um extremo de um lado, um extremo do outro. E esses extremos acabam oscilando principalmente na questão da identidade. Existe uma insatisfação, que não é só minha, passa a ser uma insatisfação coletiva, em que eu tenho que entender, para dar conta da minha insatisfação, que existe um outro lado causador da minha insatisfação. E eu utilizo desse discurso de que o outro é o causador da minha insatisfação e eu tenho então uma massa junto comigo para lutar contra alguém que é causador da minha insatisfação. Percebam que isso é muito utilizado em todas as relações, inclusive dentro da política. Mas será que o outro lado é totalmente ruim e você é o totalmente bom? Ou será que você é totalmente mal e o outro é totalmente ruim? É isso que a gente faz dentro de uma análise. Pessoas que tendem a fazer sempre essa cisão podem aí ter alguns sintomas, pode ter algumas situações em suas relações que faz com que você tenha sérios problemas. E dentro de uma análise trabalhamos muito isso. Você se viu em alguma situação como essa? Conhece alguém? Vamos lá! Curtir e compartilhar isso é importante para que as pessoas se entendam um pouco mais. Somatização. Vamos lá, somatização é algo que quando nós é primitivo também, assim como a cisão. Por quê? Porque nós estamos falando de um momento que nós, lá na nossa infância, talvez nós não tivemos ali condições de desenvolver algumas questões, como por exemplo a própria cisão, tem que ter a interferência de um outro, que geralmente são as figuras de cuidado, que vão nos auxiliar a entender aquela ambivalência. Então isso voltando ali para a cisão. Para a somatização, por que primitivo? Porque também pode ter havido ali uma falha em que nós não aprendemos a colocar em palavras algumas emoções. Então, a via encontrada para que aquela emoção que não encontrou pela via da palavra, ela precisa de alguma forma se manifestar. E ela vai se manifestar pelo físico, trazendo ali algumas patologias, alguns sintomas físicos com relação a isso. Então, o fato de colocar em palavras é algo que a gente também aprende desde criança. Nas nossas relações com os pais, com as funções paternas, porque a gente aqui também é uma coisa que a gente enfatiza muito. Quando a gente fala de pais, não necessariamente estamos falando de pais biológicos. Estamos falando de uma função materna e função paterna, que pode ser desenvolvida por pais biológicos, mas também ela pode ser desenvolvida por outras pessoas, N pessoas como professores, educadores, enfim, que também desenvolvem essa função. Então, olha como é importante essas funções, a ensinar a criança a colocar em palavras emoções, a identificar emoções. Existe inclusive um livro que é o Emocionário. Como é interessante aquele vídeo. Você que não conhece e tiver a oportunidade de conhecer, você que tem filhos, é educador, o quanto que é legal você ensinar a criança a expressar isso em palavras, o que ela sente e dar nome para essas emoções. Por quê? Porque se ele não é feito pela palavra, pela via da palavra,
vai ser por outras vias, e a somatização é isso. Interessante você entender que é diferente de uma pessoa que cria uma doença, que cria uma patologia porque ela precisa de uma atenção ou porque ela precisa de uma simpatia para ela ganhar isso dos outros. Nós não estamos falando da somatização nesse nível. Nós estamos falando da somatização, que é uma via pelo qual a gente também encontra quando não encontramos pela palavra. E é uma coisa que eu gosto de deixar muito claro aqui, é que todos os nossos mecanismos de defesa, desde quem assistiu talvez um vídeo que eu postei no Instagram, também está no YouTube, do meu neto, aprendendo a fugir e até lutar diante de um perigo numa brincadeira. A luta, a fuga e a paralisia são mecanismos de defesa bem primitivos e isso fica tudo registrado, inclusive dentro do nosso corpo. O corpo, quando ele está diante de um perigo, de uma ameaça, ele aciona também esse mecanismo que vem do físico. Por quê? Para se defender. Então, percebe que toda a pressão externa não é só psiquicamente, de alguma forma, que é acionado, o nosso físico também. Então, cabeça e corpo, eles estão conectados. Não existe essa ideia de que a mente controla tudo e o corpo somente responde. O corpo também tem uma forma de reagir às pressões externas, reagir às ameaças. Assim como o corpo, a cabeça faz parte desse sistema. É tudo integrado. Por isso, eles funcionam de uma mesma forma, de uma mesma maneira. Não é somente uma questão psíquica comandando o corpo. Essa é uma ideia até um pouco mitológica, vamos pensar, do iluminismo, acreditando de que a nossa mente, o ser humano, controla até a mesma natureza. Então, quando nós estamos falando de somatização, entenda de que corpo e mente são acionados diante de um perigo externo. E eu quero fazer uma observação aqui. Nem tudo é o que parece ser. A gente pode entender que talvez o corpo está respondendo a uma depressão. Alguns sintomas físicos podem ser resultado de uma depressão, mas às vezes pode ser também sintomas físicos que causam a depressão. Uma pessoa doente também pode estar depressiva. Então, cuidado ao sair diagnosticando que tudo é uma questão de somatização. Então, sim, há também uma resposta psíquica diante de um problema, de uma patologia física e que acaba causando ali a depressão. Então, por isso que a gente não pode sair colocando tudo em caixinhas. Ah, isso é somatização, isso não é. E tudo vai de acordo de cada sujeito, de cada situação, de cada história, para que a gente possa entender melhor, ok? Então, essa é a somatização. Vamos falar agora mais sobre o acting out. Acting out a gente vai trazer aqui como uma atuação ou uma ação. Às vezes, mal interpretada como um mau comportamento. É uma ação no lugar de palavras. Perceba que o acting out também é um mecanismo de defesa um pouco mais primitivo. Não encontro em palavras, eu encontro em ações aquilo que eu não consigo resolver, essas emoções que eu não consigo elaborar, não consigo muitas vezes nem identificar, nomear, então eu transformo isso numa ação. Às vezes, pessoas que são muito impulsivas, elas acabam estando sobre o mecanismo de acting out. Situações de conflito, situações com o qual ela não consegue administrar, ela não consegue lidar, situações de ameaça, ela tende a ter uma reação impulsiva. Vamos supor, dentro de um mundo corporativo, em que o chefe de um setor está prestes aí, diante de uma ameaça de fechar o seu setor e assim também estar desempregado. E ele acaba tomando algumas atitudes impulsivas, sem pensar, acaba tendo alguns comportamentos pelos quais normalmente ele já não tem, e ele acaba então tendo essas ações, essas reações impulsivas diante de uma ameaça. A gente pode chamar aqui de um act out? Sim, é uma questão de uma atuação, é uma forma de que eu não consigo lidar com essa ansiedade,
com esta angústia, então eu acabo colocando em ação tudo aquilo que eu estou tendo como emoção. Isso é o acting out. A gente trouxe aqui um exemplo de um mundo corporativo, mas quantas pessoas diante, por exemplo, de uma possibilidade de um término de relacionamento, diante de uma situação que ela não consiga lidar, ela começa a tomar algumas atitudes impulsivas, ela começa, parece que saiu de si, saiu de uma razão e ela começa então a tomar algumas atitudes no desespero. Então isso é uma forma de não lidar com a ansiedade, não ir pela via da palavra, não trazer uma certa... não digo capacidade, eu ia trazer essa palavra, não é uma questão de capacidade, mas ela não aprendeu a lidar isso de uma outra forma e ela vai para uma via da ação. Entende que a primeira somatização é o corpo e também a questão da ação. Pode acontecer tudo ao mesmo tempo? Sim, pode. A gente pode utilizar vários mecanismos de defesa ao mesmo tempo, não são necessariamente isolados. Esse, então, é o que a gente chama de acting out. Outro mecanismo de defesa, a sexualização. Pode até ser uma categoria do act out? Pode, mas a gente vai chamar aqui com uma questão de erotização. Diante de um terror, a gente acaba tendo uma certa excitação. Um exemplo disso, por exemplo, é uma criança que sofreu várias intervenções médicas quando ainda bebê ou quando muito criancinha, ela teve aí várias intervenções médicas, tiveram que ter vários cuidados, muitas injeções, muitas aplicações, é um sofrimento físico. Então a criança, ela pode de alguma forma entender essa dor com uma forma também de sexualização. Então é um sintoma, é uma satisfação de alguma forma sexual através de uma dor. Então percebam que isso é comum acontecer. Pode acontecer, por exemplo, como já teve casos que eu atendi de uma pessoa que se relaciona com o seu chefe. Ela tem ali ela utiliza da erotização diante daquele seu chefe para ter uma atenção. E quando a gente vai entendendo essa história, ela teve ali uma história de desamparo, uma história de abandono, então ela utiliza da erotização para compensar uma situação para ela muito difícil. Então a erotização passa a ser um mecanismo de defesa. Só que a erotização por si só, às vezes entra num nível onde traz muitos prejuízos, angústias, ansiedade. Por exemplo, eu posso estar me relacionando com uma pessoa extremamente abusiva. Através da dor, através dos maus tratos, através de uma relação onde eu utilizo da erotização para ter essa atenção, para estar dentro desse relacionamento, a outra parte também vai estar me prejudicando porque estou dentro de uma relação abusiva. É uma pessoa que, de alguma forma, utiliza dos maus tratos para se relacionar comigo. Então percebe que não é a questão da erotização ser ruim. De alguma forma, podemos até utilizar a erotização, mas qual é a forma que isso passa a ser prejudicial para você? Um exemplo disso, a gente pode trazer uma criança que teve várias situações que a mãe, ao pentear o cabelo, ela sofria muita dor, ou a mãe tratava o cabelo dessa criança de uma maneira que causava dor, era ruim, era um momento estressante, um momento que não tinha ali um tipo de um afeto pelo qual ela registra isso como um carinho, e sim como dor. Mas ela pode ter dentro aí dos seus relacionamentos uma pessoa que quando for passar a mão no seu cabelo, com uma forma delicada, ela se sinta excitada. E aí ela se sentindo excitada através do toque pela cabeça, pelo cabelo, que foi através de uma dor, mas ela sente uma excitação, mas há um carinho, é uma relação com carinho. Agora, eu posso levar essa dor para esse outro lado, onde eu me relaciono com pessoas que utilizam dos maus tratos para se relacionar. Essa é a erotização, que muitos utilizam
E aí é importante, se você se identificou ou se você conhece alguém que pode estar utilizando também desse mecanismo de defesa, o quanto é importante você compartilhar. As pessoas talvez elas não entendam por que eu me relaciono com pessoas que me tratam desta forma. Olha como é importante ter contato com a sua história, entender um pouquinho, através de um vídeo como esse, entender um pouquinho de si. Vamos lá agora para o nosso último mecanismo de defesa, que é a dissociação. A dissociação também ela pode ser mal interpretada. Ela pode ser interpretada como uma pessoa que está fora do ar, está sempre alienada, mas diante de algumas situações de perigo, de ameaça, não sei se você já sentiu isso, eu já senti, que você parece que está, mas não está naquele lugar. É como se você está, mas como se você fosse uma outra pessoa que está vendo tudo aquilo, que você apenas entrou num lugar de assistir. Parece que você não faz parte daquilo que está acontecendo, daquela situação, uma situação ameaçadora. Isso pode ser, por exemplo, um acidente. Você sofreu um acidente, ouviu alguém muito importante que sofreu um acidente grave, e é como se você entrasse numa paralisia. Isso já é algo que é um mecanismo de defesa que a gente lidou como algo que já desde a nossa infância, desde dali das nossas primeiras ameaças, vendo o mundo, a gente paralisa, mas aí é como se você saísse e você utiliza isso para diversas outras situações. Por um lado é bom, porque é como se houvesse ali realmente, e existe até fisiologicamente, um trabalho para que você consiga sobreviver àquela situação tão traumática, mas o quanto que você utiliza isso no seu tempo para outros tipos de situação. Você, além de paralisar, é como se você estivesse sempre alheio a tudo que está acontecendo. Você não faz parte, você não se implica, você não traz possibilidades de resolução, você sempre está fora. Isso é uma dissociação. É importante para a sobrevivência, mas se isso passa desse limite da sobrevivência e você leva isso para todas as outras situações e realidade, eu acho que é importante você pensar melhor sobre isso. Esses são os 4 mecanismos de defesa, encerrando aqui os 3 vídeos a respeito dos mecanismos de defesa mais primitivos. Vamos continuar nossa série para os mecanismos de defesa mais maduros. E isso vai ficar aí para outros novos vídeos, então continue aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, é gratuito. São informações valiosas. Às vezes um vídeo como esse traz grandes insights. Se inscreva, compartilhe, curta, e se você quer saber mais sobre psicanálise, faça sua inscrição. Estamos com uma turma agora para abril. É uma turma, você pode entrar como um nível de pós-graduação ou extensão e entenda mais sobre psicanálise, entenda mais sobre complexidade humana. Isso vai melhorar muito nas suas relações. E se você também tem o desejo de atender, você também, como psicanalista, você também terá esse curso completíssimo de psicanálise aqui na EECP. É só se inscrever no link aqui na descrição. Então, eu te espero para o próximo vídeo, para um novo assunto, e que nós estamos aqui junto com a psicanálise, uma jornada incrível sobre a mente humana. Até o próximo vídeo.